Oi galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre forrações para gerbil. Forração é um item obrigatório no alojamento dos gerbis, não pode faltar de jeito nenhum, primeiramente pelo conforto que ela traz. Os gerbis também adoram cavar a forração e é um comportamento natural deles construir túneis, então é muito importante que você coloque bastante forração, no mínimo 15 centímetros de altura de substrato, para que eles justamente consigam construir as galerias subterrâneas. Justamente por essa questão dos túneis, é importante que você escolha uma forração principal que seja confortável e que consiga sustentar as galerias subterrâneas. Eu vou começar falando sobre os tipos de forração principal, iniciando pela serragem de pinos, também chamada de maravalha, que é uma forração bem fácil de encontrar, por exemplo, em pet shops, mas ela não é nada indicada para gerbis, porque existem muitos casos de alergia, eles ficarem se coçando bastante, apresentarem irritação na região dos olhos, do nariz, então não use serragem. Uma forração que é segura e acessível é o papel higiênico neutro. Precisa ser o neutro porque qualquer tipo de essência ou coloração pode causar alergias nos seus esquilos da Mongólia. Algumas pessoas têm medo do gerbil comer o papel higiênico, mas eles não fazem isso, o máximo que eles fazem é roer, transportar de um lugar para o outro, mas eles não chegam a ingerir. Em relação à absorção da urina, eu nunca testei papel higiênico como forração principal para os meus gerbos, mas já usei com os meus hamsters e não é exatamente a melhor forração para absorver a urina, então pode acontecer do odor ficar mais forte se seu roedor não usar muito banheirinho. Para você evitar esse tipo de coisa, é só fazer limpezas concentradas com maior frequência durante a semana. O papel higiênico consegue sustentar os túneis, só que ele faz isso melhor quando compactado e aí precisa de uma quantidade maior de papel para fazer isso. O que eu gosto de fazer é misturar o papel higiênico com o feno, porque o feno ajuda bastante na sustentação dos túneis. Só que em relação ao feno você precisa ter atenção com alguns cuidados que eu vou citar no próximo tópico. Para cortar papel higiênico você pode rasgar na mão mesmo ou colocar em um processador de alimentos ou em um liquidificador. Se você for criança, peça ajuda de um adulto para fazer isso. Outra forração que pode ser usada é o feno. Ele é muito bom para ajudar na sustentação dos túneis, tanto que eu gosto bastante de misturar com outras forrações justamente para dar essa sustentação maior e ele dá um aspecto super natural para o alojamento. Um cuidado que a gente tem em relação aos hamsters com o feno é que dependendo do tipo do feno, às vezes pode vir mais pontudo, como se fossem uns espetos, e aí o hamster pode tentar colocar nas bolsas jugais, popularmente conhecidas como bochechas, e aí isso pode machucar. Como os gerbos não têm essas bolsas jugais, você não precisa se preocupar com isso. O cuidado que você vai ter que ter com o feno é a tendência que ele tem a mofar. Então você não deve colocar o feno, por exemplo, perto de lugares que podem molhar, como perto do bebedouro, do potinho de água, próximo do pó de coco, que às vezes vem com umidade. Então evitar esse tipo de coisa para não ter mofo no alojamento. Eu recomendo que você assista um vídeo específico sobre feno que já tem aqui no canal, vou deixar os links aí para você poder acessar, porque lá tem informações bem detalhadas que são muito importantes. Você consegue encontrar o feno em grandes redes de pet shop, tanto online quanto em lojas físicas. Aspen é uma forração à base de madeira, só que ela é diferente da serragem de pinos. Ela é muito boa na sustentação dos túneis e tem ótimo controle de odor. Atualmente é a forração que eu tenho utilizado para os meus gerbis, junto com o feno. Você consegue encontrar Aspen em lojas online voltadas para pequenos roedores ou em lojas para répteis. Granulado higiênico e cama de celulose são forrações que eu já vi pessoas indicando para misturar com outros tipos de forração, como por exemplo o feno para ajudar na absorção dos resíduos, mas eu particularmente não acho isso muito vantajoso, porque não são forrações confortáveis, não sustentam os túneis e também, por exemplo, alguns tipos de granulado higiênico podem esfarelar quando entrar em contato com umidade e a cama de celulose tem tendência a mofar. Areia de gato é uma forração que eu usei por bastante tempo para os meus esquilos da Mongólia, porque eu ainda não conhecia esse instinto, essa necessidade deles de construir os túneis, e atualmente eu não recomendo os diferentes tipos de areia de gato, justamente porque é uma forração que não vai sustentar as galerias subterrâneas. Algodão e panos não devem ser utilizados como forração, nem sequer colocados dentro do alojamento, porque podem oferecer perigo para o seu roedor. No caso dos panos, quando seu gerbil rói, o pano pode acabar se desfazendo, formando vários fiozinhos, e seu gerbil pode se enroscar nessas fibras e causando amputações. Eu sei que parece exagerado, mas infelizmente já recebi mensagens desse tipo. No caso do algodão, como as fibras são muito fininhas, eles podem acabar ingerindo. Jornal também não é uma forração indicada, porque algumas tintas podem ser tóxicas. Não tem problema nenhum você misturar forrações principais que são indicadas, como por exemplo Aspen com papel higiênico, ou se você quiser complementar com o feno, por exemplo papel higiênico, Aspen e feno, não tem problema. O importante é que tenha a sustentação dos túneis e seja confortável. Agora eu vou falar sobre forrações que devem ser utilizadas em apenas uma parte do alojamento, por não serem confortáveis ou não sustentarem os túneis, mas serem muito boas para enriquecimento ambiental. Você pode colocar em um recipiente ou dedicar uma parte do alojamento.
Começando por pó de coco e chips de coco, que oferecem diferentes texturas para o seu gerbil poder cavar e roer, e por isso são ótimas opções de distração. São 2 itens muito fáceis de encontrar, você consegue achar em lojas de jardinagem, sites online voltados para pequenos roedores ou para répteis. É importante ficar atento em relação à umidade do pó de coco. Como eu citei anteriormente, ele com feno pode acabar gerando mofo. Eu recomendo que você assista um vídeo que eu fiz aqui no canal só sobre pó de coco e chips de coco, que lá você vai encontrar várias informações detalhadas sobre esses 2 itens. Areia de quartzo número 00, também conhecida como cascalho de rio, é um item que eu considero indispensável para esquilos da Mongólia. Primeiramente, porque é uma ótima forma de enriquecimento ambiental, resgata instintos do seu gerbil. Depois, porque muitos gerbis gostam de ficar cavando e rolando na areia, isso ajuda a deixar a pelagem bonita e uniforme. E também porque tem muitos gerbis que gostam de usar como banheirinho, então eles podem acabar escolhendo areia para urinar e deixar de urinar em outras partes do alojamento, o que deixa a limpeza muito mais concentrada e prática. É importante manter a areia sempre limpa, justamente para o seu gerbil não rolar em cima da areia que ele urinou. Para fazer essa limpeza você pode usar uma peneirinha, porque quando a areia molha ela acaba formando blocos e aí você consegue tirar com a peneira. Como a areia de quartzo é um substrato utilizado para peixes, você consegue encontrar em lojas de aquarismo ou na seção voltada para peixes nos pet shops, e você também encontra com bastante facilidade online em vários sites. Musgo dá um aspecto super natural para o alojamento. Eu particularmente gosto de usar em cima de superfícies lisas, como em cima de toquinhas ou plataformas, por exemplo, mas fica a seu critério, você usa como você quiser. E o musgo deve ser desidratado, musgo seco, pode ser o musgo verde ou o sphagnum. Musgo também é muito fácil de encontrar, você consegue achar em lojas de jardinagem, lojas voltadas para pequenos roedores online e também lojas para répteis. Lignocell é uma forração à base de madeira que é cortada em quadradinhos, então ela tem uma textura diferente para o seu gerbil poder cavar. Os meus gerbos adoram ficar cavando lignocell. É uma forração que você consegue encontrar em sites voltados para pequenos roedores ou em lojas para répteis. Terra vegetal levanta discussões entre criadores de gerbis. Algumas pessoas falam que se for terra 100% vegetal, sem adubo, sem aditivos químicos, não tem problema. Outras pessoas falam que tem uma questão higiênica em relação à terra que é um pouco complicada. Eu particularmente prefiro optar pelo pó de coco, que é a mesma proposta da terra e é indicado como seguro. Eu vou deixar na descrição os links de sites e lojas que você vai conseguir encontrar as forrações que eu citei ao longo do vídeo. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo, eu espero que tenha trazido informações úteis sobre esse tema que é tão importante para os esquilos da Mongólia. Se você gostou, não esquece de deixar um like e seguir a gente nas outras redes sociais que rolam várias dicas por lá. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau!